Bom, tivemos uma quedazinha básica aqui na internet, mas voltamos, né? Estão todos ouvindo? Tem alguém ouvindo? Tô escutando, tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo. Pronto. Deixa eu botar os slides aqui e vamos retornar. Paramos aqui, não foi? Circuito secundário. O circuito secundário é composto pelas plantas de refrigeração, ventiladores, dutos e exaustores, que transportam o ar nas frentes de trabalho. A corrente de ar no qual o movimento é realizado por um exaustor auxiliar, localizado em uma corrente principal da ventilação, para ventilar frentes de desenvolvimento. Função do circuito secundário: conduzir através dos dutos o ar puro e refrigerado pelas plantas até as frentes de trabalho para a respiração do homem, diluição dos gases e diminuição da temperatura. 2. A exaustão do pó nas frentes de lava. Esse é o grande vilão. O que acontece se o circuito de ventilação estiver danificado? Para a ventilação principal, se as paredes, cortinas ou portas estiverem danificados, arrancados ou abertos, o ar irá tomar um caminho diferente do desejado, não atingindo os locais onde as pessoas estão trabalhando. É muito importante, pessoal, que vocês, quando estiverem na mina, que detectarem um portão de ventilação chamado porta corta-vento, estiver aberta, avisa o supervisor de ventilação, avisa o supervisor do turno que o portão está aberto, porque aí ele vai saber se foi aberto proposital para que melhore a ventilação, ou se estiver fechado vai estar impactando, ou se está aberto vai estar impactando na ventilação, né? Então pode gerar aí um desconforto para os colegas lá embaixo na área de trabalho. Na ventilação secundária, os dutos furados, rasgados ou mal conectados perdem o ar que foi refrigerado pelas galerias, não atingindo o homem no seu posto de trabalho, prejudicando o conforto e a segurança dos trabalhadores. Os dutos rasgados também, todas as vezes que passar com equipamento, acontece às vezes acidentalmente, você passa com equipamento, toca num duto daquele, rasga, comunica imediatamente o pessoal da equipagem, o pessoal de ventilação, o supervisor do turno, porque eles vão tomar as providências para que façam isso, porque senão o pó que gera dentro da mina ali e os gases também vão vir no processo, no caminho de retirada e de saída do ar e vão encontrar esse ambiente, essa porta aberta, entre aspas, essa porta aberta que é um duto rasgado, para que eles voltem novamente para o circuito. Eles vão voltar novamente lá para o fundo da mina, fazendo assim ficar impossibilitado a constância dos colegas lá dentro na área de trabalho. Na exaustão de pó, os exaustores geram pressão negativa, aspirando o ar juntamente com o pó gerado na frente, conduzindo através de dutos para fora da zona de operação. Caso esses dutos estejam danificados, ou seja, rasgados, descarga do pó ocorrerá dentro do próprio ambiente. Também, como eu acabei de falar, né, caso um duto desse esteja rasgado, o pó vai ficar fazendo o reciclo, ele vai vir até o ambiente onde o duto está rasgado e vai retornar para o fundo da mina novamente. Então ele não vai ser expurgado para fora da mina, vai gerar poluição e vai ficar impossibilidade de trabalhar. Então sempre comunicar com o supervisor de ventilação, o supervisor do turno, o pessoal de equipagem, para estar fazendo a troca ou o conserto desses dutos rasgados. Tipos de ventilação, em função de forma, como é movido o ar, né? Ventilação aspirante, exaustora, pressão estática, aquela ventilação que ela fica ali constante, ela não tem nem queda, não oscila, né? Não tem queda nem para mais nem para menos, ela é constante. A ventilação soprante, de insuflamento e pressão dinâmica. A pressão dinâmica vai de acordo ao tipo de ventilador que eu estou utilizando, a temperatura do ambiente, né? E a temperatura das correntes de ar também. Então a pressão de insuflamento ela é dinâmica, porque ela vai variar aí de acordo à pressão do ambiente. Ventilação de superposição, que é combinada soprante com aspirante, né? São os dois sistemas de ventilação que entram em comum acordo até a mina. Ventilação subterrânea, controle de movimentos da direção do ar. Descendente é o mais utilizado, consiste no transporte do ar fresco até o fundo da mina e depois ventilar sucessivos locais de trabalho para corrente ascendentes.
Ascendente consiste em introduzir o ar através das frentes de serviço e retirá-lo diretamente do fundo da mina para a superfície. Tipos de corrente de circulação. A principal, corrente de ar no qual seu movimento é mantido por força, realizada por uma estação principal de ventilação. A secundária, corrente de ar na qual o movimento é realizado por um exaustor auxiliar, localizado em uma corrente principal de ventilação. O fluxo total de ar fresco na mina será, no mínimo, o somatório dos fluxos das áreas de desenvolvimento e dos fluxos das demais áreas da mina, dimensionados conforme determinado nas NRs. Ventilação natural. Ventilação natural é o movimento do ar no subsolo causado pelo aquecimento ou refrigeração do ar no subsolo. O fluxo induzido por uma diferença de pressão, isso só pode ser obtido a partir de algumas fontes de energias. Existem duas forças que podem ser usadas para gerar diferenças de pressão, a natural e a mecânica. A natural, quando você canaliza o ar, as correntes de ar que vêm da superfície para dentro da mina, como é o caso lá do 670 lá, quem passa ali a pé ali no 670 ali da mina, percebe uma grande vazão de ar ali. E a mecânica são os ventiladores e exaustores utilizados para provocar essa ventilação. A única força natural que pode criar e manter um fluxo substancial de ar é basicamente energia térmica, devido às diferentes temperaturas. Aí já é um sistema de ventilação mais complexo, que depende de energias térmicas para adequar a ventilação para o subsolo. Subdivisão do fluxo de ar. Toda vez que o fluxo de ar subdivide, temos uma ramificação. São vários os objetivos de subdivisão do fluxo de ar, destacando-se: A. Para ramos paralelos e resistências equivalente a menor que a resistência individual de qualquer ramo isolado. Portanto, ramificação ajuda na diminuição da resistência parciais e globais da rede, ajudando a diminuir o consumo de potência, aumentando a vazão total do ar na mina. B. O sistema onde o ar fresco chega às frentes por vários ramos e muito mais seguro que o sistema onde apenas um ramo conduz o ar fresco até as frentes. E C. Quando se tem alto grau de ramificações numa rede, o sistema é muito mais flexível para acompanhar o dinamismo da evolução de lado. Estão todos aí ouvindo? Ouvindo bem, professor. Beleza. Realce, ramificações de ar. Realce, ramo simples. É uma entrada. Aqui. Ok. Realce, ramo simples. É uma entrada e uma saída de ar. Notem que no desenho aqui onde o mouse está passando aqui, ó, eu tenho uma ramificação que ele interliga os dois circuitos, que é para fazer o ar correr e sair do sistema, né? Ramo duplo são duas entradas e duas saídas, onde eu tenho apenas nas saídas o sistema interligado, onde vai expurgar esse ar com mais pressão, para fazer com que o ar seja expurgado para fora da mina. E ramo triplo, da mesma forma do duplo, né? Eu tenho três saídas e três entradas, sendo que as saídas são interligadas para forçar o ar sair com mais pressão, mais rapidez do sistema. Professor. Oi. Uma pergunta, uma curiosidade, né? Sim. Os realces aí que são feitos, ele, geralmente a gente vê ele, como é que se diz, na rocha mesmo, né? Sim. Existe algum outro método, por exemplo, que coloca algum exaustor, algum equipamento para que ajude tanto nessa entrada quanto nessa saída, ou não? O modelo é o mesmo desde quando foi inventado? Não, Porque assim, a gente sabe que ele é feito obrigatoriamente, né? Ele tem um cálculo, ele tem realmente ali, né? Ele tem o corpo dele de altura, porque senão quando ele não é eficiente, a gente sabe que não é só chegar ali e fazer um buraco em qualquer lugar da mina, né? Isso. É como se fosse um suspiro. Mas a minha pergunta é a seguinte: isso aí foi feito há muitos anos atrás. De lá para cá, se inventou alguma coisa ao longo dessa galeria vertical, ou é só o que de pressão de ar que entra dentro e já expurga e é suficiente? Não, nós temos os exaustores, né? O trabalho do exaustor é fazer com que o ar chegue nessa ramificação para expurgar para fora da mina.
Né? Existem Não, os não, austores. eu entendi, professor. A minha curiosidade é o seguinte, eu acho que com a sua experiência de mineração, né? Esses orifícios que fazem, né? Ao longo do seu trajeto para sair, é, se é criado alguma coisa, tem um recurso ou não, é só uma questão dele mesmo próprio, já faz o serviço de expulsar o ar poluído. É isso, o E a gente recurso. sabe que tem limitações lá dentro, né? Que por equipamento, né? Por Aham, exaustores, ventilador, é. né? O recurso, Orlando, é gerado através justamente do exaustor. O exaustor que auxilia o, o reis de ventilação a expurgar isso. Né? Se não fosse através do exaustor, eu teria que fazer um outro sistema lá embaixo, que, como eu falei lá no início do nosso semestre, que eu falei que tinha até sistema de fazer fogueira no fundo da mina, para aquecer o ar, para poder gerar e vir com a entrada de ar frio e ser expurgado. Né? Antigamente era feito assim. Agora, depois desses recursos aí, que veio exaustores, aí tem planta de refrigeração que dosa as quantidades, os níveis mandado lá para o fundo da mina. Os recursos hoje que nós temos são esses, são as plantas de refrigerações e os exaustores que fazem, facilitam, eles dão um auxílio para que esse ar saia pelos realces. Né? Agora, sistemas de realce, existem vários sistemas de realce. Existe o vertical, existe o horizontal, existe com tubulação, existe simples. Aí são vários tipos de realce de ventilação. Uhum. Ok? Beleza. Beleza. Ar quente. O ar quente sobe e desloca o ar frio que está acima, produzindo uma circulação. No passado, fornos eram utilizados para iniciar e reforçar a ventilação natural. Outras forças naturais também já foram utilizadas no passado para criar um fluxo de ar, incluindo ventos de superfície e quedas d'água. Oi, ó, você respondeu sua pergunta aí agora, o slide seguinte já te dava a resposta. A quantidade de fluxo de ar varia com a resistência da mina, mas até normalmente entre 0,1 a 50 metros cúbicos por segundo, a direção do fluxo do ar por ventilação natural raramente constante, particularmente em minas pouco profundas. Se a temperatura na superfície é menor que a da mina, gradualmente cresce e se torna maior, a direção do fluxo de ar inverte. Pode-se concluir, portanto, que a ventilação natural flutua, instável e não confiável. É normalmente mais forte no inverno e mais fraca no verão. Deve ser utilizada como auxiliar no processo de ventilação mecânica. Direções de intensidade de ventilação natural. Para se predizer a direção do fluxo de ar, consequentemente de ventilação natural, em circuitos simples, deve-se proceder da seguinte forma: visualizar a coluna de ar igual altura entre as duas linhas horizontais, diferentes alturas, quando comparado a diferença da pressão entre os dois pontos de circuitos. Considere a menos informação contrária a temperatura superficial mais fria que a de subsolo durante o inverno e vice-versa no verão. A coluna de ar mais fria é mais densa e, portanto, tende a descer deslocando a coluna de ar quente mais leve. Quando a diferença de elevação entre as duas aberturas é pequena, precisa-se induzir o fluxo de ar através de ventiladores, mas uma vez iniciado o fluxo, permanecerá favorável enquanto houver diferença de temperatura. Quando a diferença de elevação entre as duas aberturas é pequena, precisa-se induzir o fluxo de ar através dos ventiladores. Mas uma vez iniciando o fluxo, permanecerá favorável enquanto houver diferença de temperatura. A queda de pressão é medida por um manômetro ou altímetro. É igual à pressão de ventilação natural. A medição de pressão de ventilação natural é importante para se determinar que porção de fluxo é controlada por força natural e qual controlada por ventiladores. Condicionamento de ar em uma mina subterrânea. Parâmetros a serem controlados em condicionamento do ar. Para o controle de temperatura e umidade em uma mina subterrânea, é necessário a aplicação de alguns métodos para aquecer, esfriar e umidificar os desumidificadores. Psicometria, refrigeração e transferência de calor. Item importante aí
dessa matéria, a psicometria. É a ciência de avaliação e propriedades psicométricas do ar durante um diferente processo de controle de temperatura da umidade. O psicômetro é um aparelho que serve para avaliar a quantidade do vapor contida na atmosfera. As prioridades psicométricas, compressão do vapor, umidade específica, grau de saturação, volumes específicos, entre outros, são encontrados em tabelas e gráficos psicométricos. O controle de processo de temperatura e umidade é feito utilizando propriedades psicométricas. As propriedades são as seguintes: pressão de vapor, lembre-se, umidade específica, grau de saturação, volume específico e densidade do ar e entalpia. Refrigeração. Os gases de refrigeração são a amônia, o freon, o dióxido de carbono e o propano. Vamos ver um a um aqui. Amônia, limite e efeitos de gases. A amônia é um composto químico muito amplamente utilizado e pode ser encontrado em diversos ambientes industriais. É um gás incolor, com odor pergente e sufocante. A amônia é também um gás inflamável com LELQ em 15% quando exposto ao calor. Uma solução de amônia irá decompor para formar o gás amônia e o óxido de nitrogênio, o NOx. O gás amônia é irritante e se tornará extremamente irritante conforme a concentração aumentar. O freon, gás cuja fórmula molecular é CC2F2, constitui um gás muito utilizado ainda em vários produtos relacionados ao nosso dia a dia. Como a própria estrutura revela, este gás clorado e fluorado é derivado do metano e altamente inflamável. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, também conhecido como anidrido carbônico, é o gás carbônico, é um composto químico constituído por 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. A sua representação química é o CO2. O dióxido de carbono foi descoberto pelo escocês Joseph Black em 1754. Estruturalmente, o dióxido de carbono é constituído por moléculas de geometria linear e de caráter apolar. Por isso, as atrações intermoleculares são fracas, tornando o gás nas condições ambientais. Daí o seu nome comercial, gás carbônico. Esse gás é exalado dos animais e utilizado de plantas para realizar fotossíntese. Propano. Propano é um hidrocarboneto alifático que dispõe de 3 átomos de carbono. Esse gás, que deriva do petróleo, tem diversas utilizações no âmbito da indústria e mesmo para o lar. O propano é conhecido também como gás liquefeito de petróleo, do GLP, sendo essa uma mistura dele com menores quantidades de propileno, butano e de butileno. Aqui há também o acréscimo de etanóito, a fim de evitar que o odor do propano faça-se presente quando, por exemplo, ocorre alguns vazamentos. Esse tipo de gás é usado como combustível em motos, em automóveis e também utilizado em fogões para cozimento de alimentos. Aqui um ventilador, né, uma imagem de um ventilador sendo reparado o seu eixo rotatório. Os equipamentos de ventilação são todos aqueles utilizados para induzir fluxo de ar para o interior da mina por abertura ou dutos. Os componentes dos ventiladores, do sistema de ventilação: ventiladores, compressores e injetores, né? Além de tubulações e etc. Ventiladores. O ventilador é um equipamento que fornece a energia necessária para promover o fluxo de ar através do sistema, acelerando de modo que a resistência do sistema seja vencida. Existem basicamente 2 tipos de ventiladores: o centrífugo e o axial. Veremos aqui separadamente eles. Ventiladores é convertedor de energia mecânica fluida. O acionamento pode ser motor elétrico, como é o caso lá da operação da mina aqui em Jacobina, motor de combustão interna, né, quando ele é movido a motores autopropelidos, né, e turbina de ar comprimido.
No caso da mina aqui, ela usa motor elétrico. Ventiladores centrífugos. Os ventiladores centrífugos são aqueles em que o ar é levado para o interior do conjunto rotor, as palhetas liberando radialmente a armação. Normalmente é acionado por um motor elétrico e converte energia rotativa dinâmica em energia axial ou radial dinâmica. Automaticamente eu me identifico aí com o tipo de ventilação que nós temos aqui, né? Olha eles aí. Devemos considerar força centrífuga devido à rotação do ar, que é a função de aumento de velocidade tangencial do ar. A energia cinética, conhecida à medida que o ar parte da extremidade das lâminas, em função da velocidade tangencial das lâminas. O trabalho realizado sobre o ar no ventilador é proporcional à velocidade tangencial, sendo que nenhum trabalho é necessário para produzir velocidade radial. 5. Normalmente é utilizado o sistema de ventilação primária por apresentar altas pressões ou altas vazões. Muitas vezes é colocado na tubulação de retorno para apresentar elevado nível de ruídos e gerar grandes quantidades de calor. Todas as vezes que vocês estiverem circulando por um ambiente da mina, que vocês identificarem esse símbolo lá, ele está falando que é altas pressões, né, e altas vazões de ar, e está identificando também o sentido aonde o fluxo de ar passa. Variáveis do dimensionamento: curvatura das lâminas, número de lâminas, forma das lâminas, profundidade radial das lâminas, comprimento axial das lâminas, entrada em números, formas e tamanhos, diâmetros do rotor, largura do ventilador, carcaça, hélice principal, exposição e afastamento do conjunto rotor de palhetas. Ventiladores axiais. Os principais básicos para um ventilador axial é que a produção da pressão é para promover a aceleração tangencial para o ar quando este atravessa o rotor de ventilador. Funcionam como impulsionadores, retirando o ar diretamente através do ventilador. São utilizados para ventilação de diluição ou para resfriamento por apresentarem baixa vazão e baixas pressões. O símbolo encontrado nos sistemas axiais é esse aí, que vocês estão vendo, e todas as vezes que tiver esse símbolo, ele está indicando que é uma ventilação axial ali presente, né? Variáveis de dimensionamento: forma de lâminas, ângulo de lâminas, largura das lâminas, comprimento das lâminas, número de lâminas, raio de centro de diâmetro do conjunto rotor-palhetas, desobstrução do conjunto rotor-palhetas e carcaça. Olha a imagem de um ventilador axial. Atualmente, os ventiladores primários mais utilizados em Minas são os axiais, em subsolo, onde são mais usados que os centrífugos. Os axiais, em geral, trabalham com pressões baixas e médias, nas faixas de 1.500 PA, são mais barulhentos que os centrífugos. Podem facilmente ser combinados em séries e podem ter sua direção de fluxo revertida. Os ventiladores primários podem ser colocados em superfície ou em subsolo. Na maioria das vezes, a colocação em superfície é preferida, pois facilita o acesso e a manutenção e a proteção em caso de incêndio ou explosão. Apesar de raros sistemas exemplos de ventiladores primários locados nos meios de postos principais de ventilação, ajudando a ventilação num dado nível. Os ventiladores primários podem gerar um sistema global por aspiração ou por insuflamento. Quando operam por insuflamento, a mina toda trabalha com pressões acima da atmosférica. E quando operado por sucção, a mina toda opera abaixo da pressão atmosférica. Esta decisão é importante quando se considera minas com gases dos extratos como o metano. Se o sistema for insuflado ou por insuflamento, a pressão mais alta ajuda a diminuir o fluxo do metano dos extratos e para a atmosfera da mina. Todavia, numa emergência comparada parcial ou total da ventilação, a pressão irá caindo e mais gás entrará na mina. Ou seja, o sistema é adequado quando tudo está funcionando normalmente
mas é ruim em caso de emergências. A escolha entre sucção e insuflamento deve ser considerada também os poluentes da mina. Se a atmosfera da mina contiver muita poeira, gases corrosivos ou gotículas de água, melhor operar por insuflamento, já que a sucção exigirá uma manutenção mais cuidadosa das pás e dos rotores. Mas um ventilador em superfície insuflando ar precisa ter proteção de grades e telas contra a entrada de pequenos objetos, animais ou pássaros. No sistema de insuflamento, via de regra, o ventilador principal trabalha com ar mais frio e denso, de modo que para uma mesma vazão máxima tem-se um menor volume de ar. Assim a potência requerida é menor, mas esse efeito não é tão grande a ponto de ser um parâmetro significativo que pese numa decisão entre insuflamento e sucção. Bom, pessoal, basicamente isso aqui que nós temos. Nossa prova será realizada na sexta-feira. Estudem por esse material aí. O CETEC vai estar disponibilizando para vocês. E nós vamos aplicar a prova na sexta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Professor, o senhor consegue fixar esse online e anexar ele para a gente baixar, esse slide? Sim, eu consigo sim. Eu disponibilizo todos os vídeos. Hoje eu mandei todas as aulas da semana passada para o CETEC. Eles vão disponibilizar lá no portal do aluno. Mas eu mando para vocês também pelo grupo. Não tem problema não. Pronto. Disponibiliza esse slide para a gente aí, que ele está bem resumido, está bem explicadinho aí. Faltou alguém aqui na chamada, que não entrou depois. Acho que o Orlando Júnior, não foi, Orlando? Orlando Júnior. Ô, professor. Faltou você aqui na chamada, não foi? José Orlando, eu cheguei mais tarde, eu estava trabalhando, professor. Beleza. Nossa prova será sexta-feira, viu, Júnior? Eu entendi, professor. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Sim. Vai ser o mesmo modelo da Danilo? Vai abrir na sexta e fechar na segunda ou não? Eu não sei te dizer como será esse modelo, não. Aí tu se informa com o pessoal lá do CETEC, porque eu só vou elaborar a prova e passar para eles o gabarito e a prova. São eles que vão aplicar. Beleza, professor. Viu? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Jaziel, eu cheguei atrasado também. Eu cheguei atrasado uns 30 minutos depois aqui, ok? Jaziel. Não vi a chamada, não. Deixa eu colocar aqui, Jaziel. Tu é que turma, Jaziel? Obrigado. Ô Dionísio. Oi. Boa noite. Boa noite. As suas notas aí vão ser só da prova e daquele trabalho de ventilação, é isso? Isso. Nossa prova Cada um lateral valendo 50 pontos. Nossa prova lateral peso de 50 pontos. E o trabalho lá 50. Até porque não... Beleza. Oi. Professor, boa noite. Teve alguma atividade sobre esse assunto aí, Alvício? De revisão? Não, de revisão só foi... Eu tive aula semana passada, né? Concluí o assunto. Eu fiz a revisão hoje com o material todo, desde o início do semestre até agora. Teve uns trabalhos que eu passei no início do semestre, quando paralisaram as aulas, aí eu passei um trabalho para o pessoal. Esse trabalho vai estar valendo 50 pontos e a avaliação 50. Professor, o trabalho manda pro e-mail do senhor? Pode mandar para o e-mail sim, Adão. Me diga uma coisa, você pode postar esse e-mail aí no grupo? Eu pego aí? Sim, já tem na verdade no grupo, mas eu posto novamente. Ok, valeu, obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, não. Uma boa noite para o senhor, obrigado por tudo aí. Boa noite e eu que agradeço a vocês. Até sexta-feira. Sexta-feira vocês estão aí na avaliação, ok? Segunda-feira a gente começa com Lavra, viu? Um abraço a todos.